Boa noite! Nós estamos aqui no CBM ao vivo. Hoje nós temos muita coisa legal. Josmar Bianchi está conosco, tem a CBM pela estrada, nós temos a irmã Elvira Rangel. Vai ser uma noite muito especial. Hoje nós estamos com a irmã Elvira Maria Gonçalves Rangel. Ela é formada pelo IBER. O IBER é o Instituto Batista de Educação Religiosa. Ela tem especialização em assistência social e educação cristã. Serviu como missionária por 30 anos no Uruguai, ao lado do esposo, pastor Geraldo Rangel. Olha, de 2005 a 2025, ela atuou como diretora executiva da União Feminina Missionária Batista Mineira. Ela liderou e fortaleceu o trabalho missionário das mulheres batistas mineiras. Hoje ela ocupa o cargo de vice-presidente da Convenção Batista Brasileira. É a mãe do Daniel, da Eliane, da Ana e é a avó de Manuela, Lucas, Gabriel, Breno e Luana. Sua trajetória é marcada por dedicação, liderança e profundo compromisso com missões. Irmã Elvira, boa noite. A sua presença é muito ilustre aqui para nós nessa noite. Obrigado. Para mim também. É um privilégio estar neste programa, sendo entrevistada por você, pastor, meu amigo, e também falando sobre a obra missionária que é aquilo que está dentro do meu coração. Que coisa linda, realmente, acima de tudo, uma boa amizade. Você é uma pessoa muito especial, tivemos o privilégio de trabalharmos juntos ali na Convenção Batista Mineira e construirmos ainda mais essa amizade. Olha, eu acho que essa trajetória toda, né, quando a gente olha para mais de 60 anos dedicados à obra missionária, ou seja, desde os seus 9 anos de idade até hoje, eu queria que você dissesse quais foram os momentos que mais marcaram a sua caminhada com Deus e a sua convicção do seu chamado. Sim, eu sou do Vale do Rio Doce, eu nasci em Morés. E quando eu estava com 1 ano, meus pais vieram para o Governador Valadares. E quando eu estava com 9 anos, naquela época, a Convenção Batista Mineira, junto com a União Feminina Batista Mineira, enviava jovens que chamavam itinerantes para trabalhar com as crianças em todo o estado de Minas Gerais. E ali em Valadares chegou Eunice Rocha, que também estudou no mesmo instituto que eu estudei ali da União Feminina no Rio de Janeiro. E ela fazendo aquela escola, chamava Escola Bíblica Popular Batista. Eu me converti aos 9 anos. Então aquilo foi assim, marcante na minha vida. Eu com 9 anos já aceitei a Jesus como meu Salvador. Mas a minha chamada veio quando eu estava com 12 anos na organização Mensageiras do Rei. Ali a dona Cisina Xavier, que é esposa do pastor Antônio de Freitas, também falecido, estavam recém-casados e ela iniciou a organização Mensageiras do Rei. É uma organização para meninas dentro da União Feminina. E essa organização é uma organização missionária. Então ela leva as crianças, as meninas, como os embaixadores do rei também, desde essa idade a conhecer o que é missões. Então ali ela fez um retiro na Igreja Batista de Vila Isa, em Valadares, debaixo de umas mangueiras.
É muito importante. A Igreja Vila Isa, a segunda igreja batista em Governador Valadares. E nós estudamos livros de missões, um livro de uma biografia missionária. Eu senti que Deus falou ao meu coração que queria que eu fosse uma missionária aos meus 12 anos de idade. Ali eu orei, falei com a dona Cisina, depois pastor Freitas, meus pais, e ali já começou a minha carreira missionária dentro dessa organização de Mensageiros do Rei. Que coisa linda, irmã. Então quer dizer que a senhora serviu por 30 anos em terras uruguaias? Sim. Aí, quando eu estava com meus 22 anos, terminando já o magistério, eu vim para o Rio de Janeiro para estudar no Instituto Batista de Educação Religiosa. Mas já saí de Valadares. Naquela época, Valadares era muito longe do Rio de Janeiro. Era como se eu tivesse estado indo para outro país. Mas eu saí de Valadares já com isso no meu coração, de ser uma missionária dos batistas brasileiros em terras pioneiras, onde nenhum batista brasileiro havia colocado, fora do Brasil, claro, né, os seus pés para abrir e plantar igrejas no exterior. Interessante, irmã, eu vir aqui, o Uruguai ainda hoje é um desafio missionário, né? O seu trabalho lá certamente é muito mais difícil na sua chegada, né? Agora, eu acho interessante a gente pensar como isso te formou, te moldou para a liderança das mulheres batistas em Minas Gerais, que também 30 no Uruguai, 20 anos em Minas Gerais após essa experiência missionária. Mas eu só vou dar um adentro aqui. Fica à vontade. Porque foi ali que eu conheci o Geraldo. Ele estava estudando no seminário já há 2 anos, na minha frente, né, em teologia. E ele também sentiu na sua chamada que ele desejava ser também um missionário pioneiro dos batistas brasileiros. E aí vai aquele assunto de conversa de seminarista com, né, a estudante ali. Nós nos encontramos, oramos e Deus falou ao nosso coração. Aí foi que nós nos apresentamos à Junta de Missões Mundiais para sermos missionários ao estrangeiro, no terras pioneiras. Foi aí que aconteceu o Fusca Azul? Aí vai escutando. Aí, você está adiantando o assunto do Fusca. Ali naquele tempo era o pastor Alcides Teles de Almeida, o executivo, o pastor Reis Pereira, o presidente da junta. Aí foi que ele falou, senhora, tem um país que é bem perto do Brasil, mas é o país mais difícil da América Latina. É um desafio. E eles estão pedindo um casal lá. Mas este casal é um país muito culto, o Uruguai. Até hoje é uma das culturas que todos sabem. É a França da América Latina, um país agnóstico. Temos apenas 20 e poucas igrejas ali e alguns missionários da junta de Richmond da época. E nós olhando o currículo de vocês, nós vimos que vocês é o casal ideal para chegar até ali o Uruguai. Aí logo eu falei assim, mas eu estou estudando ainda, Geraldo forma ano que vem, mas eu quero estudar. Aí o pastor Reis falou assim, não, nós vamos esperar. Quando você formar, vocês vão para o Uruguai. Aí Geraldo formou em 72, foi para Soreia solteiro, eu formei em... Aí entrou o Fusca. Você está querendo saber do Fusca. Então, naquela época, a junta não tinha condições de comprar carros para missionários. Não tinha a forma, né? Somos pioneiros. Aí, com o Geraldo, em oração, falei assim, já que não vamos comprar móveis, vamos nos casar. E vamos sair para o Uruguai. Casamos em 74, domingo fez 51 anos de casado. Em 75 saímos para o Uruguai. Aí o Geraldo falou assim, vamos comprar um Fusca. Aí compramos o Fusca e saímos de Governador Valadares
ao Uruguai nesse Fusca missionário. Então, o Fusca também, de 68, foi pioneiro dos batistas brasileiros ali no Uruguai. E ali começou toda a nossa aventura e temos o livro hoje, que os embaixadores e mensageiros, e onde nós vamos, ou eu vou agora, eles sabem a nossa história. Eu quero ouvir alguma coisa dessas muitas aventuras. Agora, Sim. Josmar Bianchi vai tocar pra gente. Josmar, toca aquela Semeador para nós, que tem tudo a ver com essa situação, com essa trajetória de vida. Vamos lá. Pés que trilharam o chão, mãos que lançaram na terra a boa nova semente do amor que hoje nos traz salvação. Fé semeada com dor, a própria vida ceifada, do sangue o preço da morte ou da vida, que hoje nos traz salvação. Do sacrifício na cruz, verdade e luz de Jesus somos fruto, corpo e o mesmo pensar, filhos de Deus, a vitória. Do sacrifício na cruz, verdade e luz de Jesus somos fruto, corpo e o mesmo pensar, filhos de Deus, a vitória. Pés que trilharam o chão, Que coisa linda essa canção, é muito inspiradora para esse momento. O missionário é um peregrino, né, irmã Elvira? Você foi, voltou e está disponível para Deus até o fim. Essa é a verdade das nossas vidas e essa canção nos remete a isso. Mas antes de querer saber o quão importante foi a sua experiência no Uruguai para depois se tornar líder das mulheres no estado de Minas Gerais, eu queria ouvir da sua parte, assim, qual que é uma experiência marcante, uma aventura marcante, uma circunstância que você jamais esqueceu e que pode inspirar qualquer um que você vivenciou no Uruguai com o seu marido. Sim. Quando nós chegamos no Uruguai, como eu falei, estávamos com 2 meses de casados, não conhecíamos ninguém. É muito gozado. E naquela época, a Junta de Missões Mundiais não tinha a estrutura que tem hoje. Os batistas não tinham, isso há 50 anos, né? Não tinha essa estrutura. Então, nos enviaram com o endereço de um hotel em Montevidéu
e falaram assim, alguém, um missionário vai procurar vocês aí. E nada mais. Naquela época no celular, nada disso havia, né? E nós ficamos nesse hotel como 3 dias e ninguém foi nos procurar ali. E eu sou um pouco apavorada. E o Geraldo era muito, quem conheceu o Geraldo sabe que a tranquilidade dele era a marca registrada. E eu falei assim, Geraldo, vamos embora, eu quero voltar para o Governador Valadares, eu não quero ficar nesse país porque eu não gosto da comida. Aí comecei a falar tudo daqueles 3 dias que eu não gostava daquela comida. Aí ele falou comigo, Vira, lembra quando nós chegamos e paramos o Fusca na fronteira do Uruguai e você me falou, e agora, o que nós vamos fazer? E eu falei com você, atrás está o Brasil, na frente está o Uruguai. E nós vamos entrar aqui no Uruguai e vamos ganhar muitas almas para Cristo. Vamos plantar igrejas. Vamos construir templos, vamos construir casa pastoral, preparar liderança de mulheres, de homens e ganhar crianças para Cristo. E também vamos anunciar e abrir igrejas em 6 estados que ainda não tem aqui no Uruguai. Eu disse, mas quem te deu essa estratégia? Lá na junta ninguém te falou isso. E você em oração. O Senhor me falou tudo isso que nós vamos fazer aqui no Uruguai. E eu vou te falar, vamos ajoelhar aqui nesse hotel, agora, e depois vamos receber um telefonema de um líder da Convenção Uruguaia, procurando saber se nós chegamos. Aí naquele momento eu falei assim, amor da minha vida, eu não quero voltar mais para o Brasil. Deus me deu um homem de oração e um missionário com estratégias de um pioneiro. E assim nós fizemos, e daí 10 minutos recebemos um telefonema de um missionário perguntando se nós estávamos ali, naquele hotel. E quando eu vi o Geraldo falando muito mal castelhano, eu não falava nada ainda, eu agradeci como que Deus é um Deus missionário, um Deus maravilhoso. Daí, de tarde, nós já estávamos já com esse missionário e tudo começou conforme aquilo que Deus tinha colocado no coração do Geraldo, de ser plantadores de igreja naquele país mais difícil da América Latina. Aí depois de 30 anos, quando a junta nos chamou para o retorno, fizemos um balanço. E quem vai lá agora e vai na cidade onde nós plantamos igrejas, Volta Elvira, vocês construíram igrejas, casa pastoral. Com a União Feminina do Uruguai, eu abri uma escola de missões e nós temos missionários que saíram dessa escola de missões. Depois o seminário uniu a escola de missões da União Feminina lá do Uruguai, eu estava como presidente na época. Nós temos missionários na Espanha, no Paraguai, até aqui no Brasil. Então, pastor, Deus quando chama, Ele coloca, as estratégias missionárias estão nos livros. Hoje temos muitas estratégias missionárias, mas o importante é aquela que Deus fala no coração de um jovem casal, eu com meus 27 anos, Geraldo com seus 29 anos, sair nesse Fusca foi uma aventura maravilhosa que o Senhor nos deu para nós, depois para os nossos filhos que nasceram lá e também para a Obra Batista do Brasil. Impressionante como tudo começa, né? Essa necessidade, né? Ou essa percepção de que a oração realmente ia ser o suporte, a prática, a piedade exercida ali para a vida inteira naquele ministério. Depois do Uruguai, a senhora vem para o Brasil e em 2005 assume uma função estratégica importantíssima, também uma função missionária, a União Feminina é missionária. E como essas experiências, elas te ajudam, elas compõem, elas te formam para esse novo ministério, que foi também um longo ministério de 20 anos? Sim. Lá no Uruguai, eu trabalhei com a União Feminina do Uruguai, como presidente, como líder,
viajava por todo o Uruguai capacitando obreiros. Trabalhei na União Feminina da América Latina também, viajando para outros países, dando oficinas e capacitação. Mas quando eu voltei aqui para o Brasil, eu falei assim, eu não quero trabalhar mais com União Feminina. Eu quero estar ajudando meu esposo na obra, na estratégia missionária, na promoção missionária. E sempre eu falo com minhas amigas, eu quero bater perna, que eu já estou há 30 anos só trabalhando. Aí que veio o assunto da União Feminina Batista Mineira. Dona Maria Bittencourt já estava, acho que 25 anos, orando para Deus enviar uma missionária para assumir a liderança aqui. Então, foi quando recebi um convite de umas irmãs que queriam me fazer uma entrevista. Mas eu não sabia de nada, eu já não conhecia mais a dinâmica do Brasil, eu estava fora há 30 anos. E quando as irmãs falaram comigo, então, mas não falaram diretamente o que elas queriam saber o trabalho que eu tinha realizado. Aí eu falei, uma capacitação, isso, visita, e sentir necessidade das mulheres, obra social, entende? Isso eu trabalhei muito na área social lá no Uruguai, com multiministério. Aí fui para casa, elas me entregaram uma carta. Aí eu fui para casa e Geraldo Elvira, e o que foi da reunião? Eu falei assim, eu não sei, elas me entregaram uma carta aqui. Aí quando nós abrimos, era a carta me convidando para ser diretora executiva da União Feminina. E hoje a senhora ocupa a função de vice-presidente na Convenção Batista Brasileira, tendo assumido várias vezes a mesa, ou seja, tendo assumido a função de presidente em algumas circunstâncias. Sim. Isso, para mim, é a maneira de coroação da parte de Deus, da sua trajetória linda, maravilhosa. Realmente você deveria, nesse momento de experiência da vida, compor essa mesa sem dúvida alguma. Isso uma alegria para os batistas mineiros, para a sua família e algo que, de certa forma, compõe a sua biografia também. Como é que é isso? Como é que é esse... Sim, antes de eu entrar nessa questão aí, pastor, quando eu assumi a União Feminina, eu viajei por todo o estado de Minas Gerais. A nossa liderança não estava uma liderança firme, era uma liderança que precisava de capacitação. Então eu fui por cada lugar das 18 associações que nós temos aqui, preparando mulheres jovens para assumir a liderança da União Feminina. E isso foi um assunto que me levou tempo, saúde, e eu viajei, graças a Deus. E hoje, que eu não estou mais executiva, eu pude passar uma União Feminina, todos vocês sabem, sadia, para as nossas igrejas, para a nossa convenção, tanto na área jurídica, área financeira e principalmente na capacitação de liderança jovens em todas as organizações missionárias. Agora, esse assunto de estar na Convenção Batista Brasileira, eu nunca esperava isso. Os irmãos sabem que um cargo desse... eu posso falar? Acho que eu vou falar. A nossa convenção e todas as nossas áreas são machistas. Então, eu chegar neste ponto foi por Deus. De ser bem recebido, o irmão estava no dia da minha eleição, e vários pastores mineiros também. Fui bem recebida, compõe junto comigo mais 3 mulheres na mesa diretora, uma é a Neuza, daqui de Minas, depois a irmã Deise e a pastora Tânia. E, para mim, é um privilégio saber que um dia Deus me colocou neste lugar. Agora, essa preparação foram de 50 anos de vida dentro da denominação batista brasileira, mineira e uruguaia. Obrigado, irmã Elvira. Que coisa linda, que final
vibrante, né? Uma preparação de 50 anos para ocupar Sim. essa função. É isso que Deus tem para nós. Muito obrigado por esse tempo aqui conosco. Agora eu ainda vou te chamar, você ainda vai orar para nós no final desse programa, mas eu estou muito feliz por te ver como minha amiga e por saber um pouco mais da sua história e podermos compartilhar isso para os nossos telespectadores, o povo Batista Mineiro e todos os que nos assistem. Josimar, pois não, irmã. Só queria falar antes da oração final, é que meus 3 filhos são uruguaios. Oh, Os 3 nasceram no Uruguai. Eu tenho uma filha chilena, uma neta chilena, que é médica, e tenho muito orgulho por isso. Um neto uruguaio, depois eu tenho um neto carioca, um fluminense de Petrópolis e uma mineirinha daqui de Belo Horizonte. Então, a nossa família, há uns anos, falavam, os nossos colegas missionários, que era uma família Mercosul, porque ali nós tínhamos várias nacionalidades dentro da nossa casa. Mas tudo isso, pastor, eu falo que é a obra missionária que faz. Então, se nós, como pais, como obreiros, dedicamos os nossos filhos para a obra missionária, eles serão a geração que vai continuar esse trabalho que nós estamos realizando hoje para gerações futuras. que bênção, irmã. Que boa biografia para todos nós. Amém. Vamos ouvir uma música agora e no final a irmã Elvira ainda vai orar por nós aqui. Vamos lá, Josimar? Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, e em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Então, Renato CBM na estrada. Renato, que coisa boa a gente poder falar
dessa convenção que viaja de leste a oeste, de norte a sul, e você não para, né, Renato? Verdade, pastor Ramon. Muito boa noite aí aos nossos telespectadores. A comunicação, eu até agradeço, né, aproveito aqui para agradecer toda a cobertura, todo o suporte que a convenção tem dado para o nosso setor de comunicação, tem investido num setor que tem crescido, e nós estamos aí de leste a oeste, de norte a sul, desse estado gigantesco, andando por todo lado. E, graças a Deus, muitas boas notícias para contar, não é? Não dá para estar em todas as igrejas ao mesmo tempo, não dá para cobrir todos os eventos ao mesmo tempo, mas pelo menos os eventos da convenção, das nossas organizações filiadas, organizações auxiliares, e agora também com o CBM na estrada a gente está podendo cobrir eventos das igrejas, então está uma coisa muito legal. A gente não pode, mas deste a gente não podia faltar. É verdade. PIBJF aniversário, PIBJF inauguração da reforma do templo, PIBJF batizando mais de 100 pessoas. Dá uma olhadinha na matéria aí. Queridos batistas mineiros, o CBM na estrada de hoje desembarcou na cidade de Juiz de Fora, mais especificamente na primeira igreja batista da cidade. Viemos cobrir os 98 anos de aniversário dessa igreja abençoada com 100 batismos. Nós estamos triplamente felizes. 98 anos dessa igreja dinâmica, dessa igreja que cresce. Nós tivemos 100 batismos. E também nós temos a inauguração do templo novo aqui, das reformas. Ficou maravilhoso. Parabéns para essa igreja, parabéns para a liderança, parabéns para esses voluntários que trabalham. Olha, quem está aqui agora, exatamente agora, segurando esse microfone, está dizendo que está aqui desde a madrugada. Qual é o seu nome, por favor? Helena. A Helena, nome lindo. Helena está aqui desde madrugada, participando de um trabalho voluntário e falou, à noite estou aqui de novo. Glória a Deus por todos que aqui estavam, igreja lotada. Muito obrigado, a participação de todos, pela recepção. Glória a Deus por vocês. Nossa matéria não poderia deixar de ouvir nossos mais novos membros que acabaram de descer as águas. É uma felicidade muito grande estar aqui na inauguração do templo e mais ainda estreando no batismo, né? Estou muito feliz por isso. Estava eu, a minha família, todo mundo aqui, todo mundo amou, todo mundo participou e a gente está muito feliz por isso. Até dependentes químicos foram salvos e batizados nessa manhã. É um momento muito gratificante para mim, né? É aniversário da igreja. Hoje em dia eu frequento a BIP lá no Grama e estou batizado aí. Estou no centro terapêutico lá na fazenda e é muito bom. Estou com minha família aí, estou firme, graças a Deus. Hoje em especial foi uma grande festa, porque nós batizamos aproximadamente 7 internos do nosso centro de recuperação, ou seja, há 13 anos nós temos um trabalho com dependentes químicos na cidade de Juiz de Fora e nós temos salvo milhares de usuários de drogas. E hoje, para a honra e glória do nome de Jesus, nós realizamos batismos de vários deles. E eu estou muito feliz de poder aqui partilhar isso, não só com a igreja, mas com todos os batistas do estado de Minas Gerais. Que Deus te abençoe e que você também continue apoiando esse trabalho que tem sido uma grande influência na cidade de Juiz de Fora e também no estado de Minas Gerais. Que Deus a todos abençoe. Uma alegria muito grande para mim como pastor da primeira igreja batista em Juiz de Fora, de estar celebrando os 98 anos da nossa igreja, inaugurando o nosso templo, mas o mais importante de tudo isto foi a realização de 100 batismos neste domingo pela manhã. 100 batismos é uma igreja.
E nós já tínhamos batizado 100 pessoas até o dia de hoje, durante o ano de 2025. Por isso eu louvo a Deus pelo que Ele tem feito através da Primeira Igreja Batista de Juiz de Fora, plantando novas igrejas e levando almas ao conhecimento de Jesus. Que Deus a todos abençoe e que Deus abençoe não só a nossa igreja, mas todas as igrejas que se encontram ao alcance da minha voz. O CBM na Estrada vai ficando por aqui. Que Deus abençoe a PIB Juiz de Fora em sua missão de espalhar a boa semente da Palavra de Deus. Então, Renato, nessa eu estava lá. É verdade. O pastor Aloísio e a sua liderança me recebeu e recebeu centenas de pessoas naquele culto lindo, num domingo pela manhã. A equipe CBM estava lá, mais de 100 batismos, Renato. É verdade. Dessa vez eu não pude ir, mas tinha gente da nossa equipe lá. Como eu te falei, às vezes acontecem coisas, eventos, ao mesmo tempo, no mesmo final de semana. Então, parte da equipe vai para um lado, parte da equipe vai para outro. E a gente está sempre assim, andando na estrada, né? Para tentar mostrar o máximo, não só o que a convenção tem feito, as nossas organizações têm feito, como também o que as nossas igrejas estão fazendo. Então, sempre que a gente tem esse fôlego, a gente está mostrando. Temos aí, muitos... No ano passado, nós tivemos várias matérias de aniversários de igrejas e esse ano também. Então, a gente está tentando ali, ao máximo, né? Tentar mostrar. Agora é um desafio, né, pastor Ramon? Porque o campo é grande, é muita ação, o terreno é extenso para percorrer, mas com a graça de Deus nós estamos fazendo esse trabalho. Minas Gerais tem extensões quase que continentais, né? Essa quantidade de estradas, de cidades, né? Mais de 850 municípios. Mas exclusivamente aqui sobre essa questão da PIBJF, né? Eu estava lá com a minha família, a gente participou de um culto de mais de 4 horas, Renato, porque grande parte desse culto foi o tempo de batismo daqueles irmãos, né? E mesmo assim, é lindo de ver, né? A gente não ficou ali com a sensação de que de que aquilo tudo estava sendo exaustivo, cansativo, não. Aquilo estava sendo lindo, porque cada vida ali, né? Era uma história, era uma circunstância especial, né? Sem contar outras partes, né? O pastor Luiz estava feliz da vida com a reinauguração ali, com a inauguração do templo reformado com a capacidade. Verdade. Aliás, a nossa Assembleia 2026 vai ser lá. Foi só uma prévia do que vamos ter em 2026. Daqui a 5 meses, 6, estaremos lá, né? Exatamente. De vento em popa, mais uma vez CBM na estrada. É verdade. Mas eu quero, pastor, se o senhor me permite, por favor, falar aí com o nosso pessoal, as nossas igrejas, né? Se você tem um evento aí imperdível, entre em contato com a gente com antecedência. Se pudermos e se tivermos esse fôlego e se dentro da agenda couber, nós vamos fazer questão de estar aí com vocês, mostrando aí o que os batistas têm feito no nosso estado, porque esse é um compromisso desse quadro CBM na Estrada. Muito obrigado, Renato. Bom tê-lo aqui e bom saber que você está aí voando e dirigindo pelas estradas de Minas. Agora nós vamos com um quadro muito importante para nós também. O que a Convenção Batista Mineira está fazendo no âmbito de educação? É o quadro Educação em Pauta, com a presença também do ilustre CEO, professor Valceni Braga. Excelente! Nós estamos aqui agora com Educação em Pauta, mais uma vez com a ilustre presença do professor Valceni para nos dar aquela aula sobre educação, não apenas Colégio Batista Mineiro, mas também as diversas perspectivas que podemos ter sobre este assunto. Eu gostaria de convidá-lo a assistir um vídeo com o Nicolas. Olha que matéria importante para você e para todos nós. Como posso ter resiliência nos desafios que a minha família enfrenta?
Não sei como proteger minha família dos desafios desse tempo. É possível fortalecer meus filhos e entendê-los? Eu posso me conectar melhor com meu filho adolescente? Como posso desenvolver uma comunicação mais efetiva no meu casamento? Sou o pastor Nicolas, coordenador do Batista Família, e o nosso desejo é te ajudar a responder a todas essas perguntas e a muitas outras que têm cercado o coração das famílias. Por isso é com imensa alegria e muita satisfação que apresento esse programa, um marco na jornada educacional e espiritual das famílias da Rede Batista de Educação. O Colégio Batista Mineiro e o Colégio Batista Brasil estão profundamente comprometidos com a harmonia entre os valores cristãos e os avanços da nossa ciência. Nesse cenário, nasce então o programa Batista Família, um reflexo vivo desse propósito. O nosso desejo é apoiar as famílias na formação integral dos seus filhos, proporcionar uma orientação familiar e parental enraizada em princípios e valores cristãos e bíblicos. Com um legado de confessionalidade centenária, o Colégio Batista amplia agora o seu alcance, oferecendo às famílias dos nossos estudantes um suporte diferenciado através de cursos, de eventos, diálogos e de uma gama de ferramentas e conteúdos selecionados. Famílias saudáveis têm um impacto transformador na vida dos filhos e promovem equilíbrio, senso de pertencimento, segurança e rotinas significativas para o processo de aprendizado. A união entre escola e família é fundamental para influenciar positivamente as novas gerações. Bem-vindos ao Batista Família. Oferecer apoio aos lares através de recursos didáticos, cursos e capacitações nas temáticas da família. Proporcionar experiências fortalecedoras para as famílias através de eventos e encontros. Atender às demandas das unidades do Colégio Batista Mineiro e Colégio Batista Brasil na área da família e parentalidade. Desenvolver conteúdo de apoio às famílias em diversos formatos digitais. Estabelecer relacionamento com as famílias através da tecnologia. Atender às necessidades das famílias, pais, homens, mulheres, filhos, educação e gestão do lar para fortalecer o sistema familiar. Apoiar organizações que trabalhem com a temática da família. Oferecer mentoria e apoio especializado às famílias. O programa Batista Família oferece conteúdos diversificados para todos os aspectos da vida familiar. Em nosso Instagram, temos conteúdos diários onde você vai encontrar inspiração, conselhos práticos e suporte para todos os aspectos da vida familiar. Acesse nosso canal para uma variedade de recursos em vídeo, incluindo oficinas, aulões, videocasts, entrevista e tudo preparado para enriquecer sua experiência familiar. Explore textos escritos por especialistas em diversas áreas relacionadas à família, desde a infância até a terceira idade. Interaja com nossa seleção de e-books cuidadosamente elaborados, cobrindo tópicos essenciais para a vida familiar. Ouça nosso podcast com conselhos e estratégias para você superar os desafios familiares no dia a dia. Encontre apoio espiritual e devocional com conteúdos que fortalecem a fé e a união familiar. Através do Batista ID, o aplicativo de comunicação entre família e escola, você vai receber todas as informações, lançamentos, entregas de conteúdos, programação e comunicação de eventos do programa Batista Família. Durante o ano, ofereceremos cursos diversificados presenciais em nossos espaços Batista Família e online, conduzidos por especialistas abordando temas cruciais para a saúde e bem-estar da família. Além dos cursos e os recursos digitais, o Batista Família também vai oferecer, ao longo do ano, uma variedade de eventos voltados para a família. Estes incluem o Congresso da Família, o Encontro de Pais e Filhos, o Life Camp, que é o nosso acampamento para adolescentes, o Encontro de Casais, imersão de orientação para pais, palestras com temas específicos e atuais e muito mais. O programa Batista Família está profundamente enraizado na fé cristã e na sabedoria bíblica. O nosso objetivo é compartilhar com os lares uma espiritualidade vibrante, orientando e fortalecendo as famílias em sua jornada diária. Com o Batista Família, as famílias vão ter a oportunidade de trilhar um caminho enriquecedor, abraçando os ensinamentos divinos e compartilhando o amor de Cristo em suas vidas, nas comunidades que estão inseridas e no próprio lar. Junte-se a nós no Batista Família e comece a transformar sua vida familiar hoje. Desejamos receber cada um de vocês com cuidado, amor e oportunidades de crescimento e transformação. Seja bem-vindo ao Batista Família, seja bem-vindo ao nosso lar. Essa casa também é sua. Muito bem. Professor Valceni,
que coisa linda a gente perceber o envolvimento dos pais. Batista Família, um programa, como nós vimos aí, um programa muito bem feito, um programa muito organizado. Aliás, na mão do pastor Nicolas, com certeza é o que teremos. É organização, é conteúdo, é excelência. Pastor, qual o objetivo do programa no que diz respeito a envolver os pais no processo educacional? Pastor Ramon, a educação básica, ela só vai ser eficiente se houver essa parceria família-escola, escola-família. É muito importante que haja esse envolvimento. A escola não vai poder avançar com essa criança, com esse adolescente, com esse estudante, se não houver a proximidade da família. E o Colégio Batista, ele faz questão disso, ele está sempre promovendo encontros, diálogos, né? Temos a Escola de Paz, que inclusive tem evoluído, né? Até para o ponto de nós termos o programa Batista Família, né? Que é um programa que vem sendo liderado pelo pastor Nicolas, um programa da Rede Batista de Educação, e o objetivo é ajudarmos as famílias na educação dos seus filhos, porque nós temos percebido que há uma pressão muito grande sobre as famílias e algumas ficam em dificuldades com seus filhos em certas idades, em certa faixa etária. Então, muitas vezes o casal é muito jovem e aparece ali o bebezinho e ele não sabe o que faz com aquela criança, porque às vezes a mãe mora longe, a sogra é de outra cidade. Então, o colégio, ele chega junto, né, e vai ajudar essa família, né, a como cuidar desse bebê, né? E também, agora eu tenho adolescente em casa, não sei como é que eu trato, né? Estou em dificuldade. Não há problema, porque o programa Batista Família vai ajudar tanto o adolescente nessa fase, né, vai trabalhar com ele, também vai trabalhar com a família, como você pode cuidar e tratar desse seu adolescente, né? É um programa bastante robusto, né, que vem sendo desenvolvido, através, então, de estratégias como podcasts, videocasts e blogs, e estudos e palestras, né? E diversos outros meios. Então, a família, ela vem tendo todo esse apoio de forma que ela se sinta, então, capacitada para ajudar o seu filho nessa caminhada educacional, se preparando para a vida. É um programa bastante interessante. Quer dizer que se a gente não envolve, professor, a família nesse processo, eu acho que em qualquer processo da vida, né? Mas nós estamos aqui na educação, se a gente não envolve a família, a gente perde muito, seria isso? A gente investe... Quando a gente imagina que terceirizar a educação tão somente para uma instituição de ensino, isso é suficiente, a gente está equivocado. Não é bom, a educação não pode acontecer assim. A escola, ela sozinha, ela não vai conseguir sucesso. É importante que a família enxergue que a parte fundamental, a parte focal da educação é em casa, começa no berço, ali. Primeiros dias de vida, primeiros meses, primeiros anos, essa é a educação fundamental, onde a criança aprende a noção de limites, a noção de autoridade, a noção de respeito ao outro, a noção de honestidade. A criança aprende ali em casa. Quando ele chega na escola, a escola vai, tudo bem, vai continuar vivenciando esses valores, ajudando a família nesse desenvolvimento do estudante, também nessas dimensões todas, esses valores, né? Mas é importante que ele já chegue ali já bastante consolidado e a escola vai trabalhar através de estratégias diversas, vai aprofundar toda essa vivência, mesmo porque o estudante em casa, muitas vezes ele é filho único, né? Ou só tem um irmão. Então, a escola é um ambiente muito mais rico para ele, que ele vai ter dezenas de coleguinhas ali, com os quais ele vai ter que conviver, e vai ter que compartilhar, vai ter que estabelecer regras e cumprir regulamentos, né? E tem a hora de entrar, e tem que ficar junto ali do coleguinha a certa distância, e tem que, na hora do professor, tem que se comportar ali de certo jeito, né? Então, essas ações todas, esse modus operandi, é que vai promover um desenvolvimento muito potente nessa criança. Agora, é importante que a família, ela contribua. Como? Primeiro, levando a sua criança, o seu filho, o seu adolescente, a uma escola capacitada. Tem que saber que escola é essa, né? Ela está preparada mesmo, é o primeiro passo, né? Depois, a família precisa
confiar na escola, a tal ponto de dar para o professor autoridade. Não vai haver uma educação competente se o professor não estiver empoderado pela família, pela direção da escola. Então, nós não podemos ter um professor que ele fica todo tempo sob pressão, tendo que cuidar de, às vezes, 10, 15, 20 adolescentes ou crianças em sala, e ele tem pouca autoridade. Então, é importante que a família esteja junto, até conversando para entender, olha, como é que está o comportamento do meu filho, ele está bem, como é que faz, por que ele procedeu assim, por que ele disse isso, né? Por que houve aquela ocorrência assim, quer dizer, então a família junto à escola, ela vai ajudar, inclusive, a escola a ser melhor, né? A escola ela vai ajustando o seu rumo, né? Através da interação com a família, porque no final de contas, a escola ela quer tirar a nota 10 também com a família. Porque é a família que contrata a escola, então ela tem que ser bem avaliada. E ela só vai tirar nota boa se ela estiver com a sintonia escola-família, família-escola. Agora, a gente falou sobre o desenvolvimento socioemocional em casa. O que é o projeto BENE? B-E-N-E. É um projeto que talvez muitos dos nossos telespectadores não conhecem. Fala pra gente. Olha, o programa BENE é outro programa, diferente do Batista Família, né? Evidente que o Batista Família usa um pouco do BENE também, mas o programa BENE é um programa da Rede Batista de Educação de desenvolvimento ético e socioemocional. Ou seja, é um programa muito potente que visa desenvolver no estudante aquelas habilidades sociais importantes, onde eu estou agora, não eu sozinho no mundo, mas eu estou com o outro. Então, eu preciso ser a pessoa que seja respeitosa, uma pessoa que tenha empatia, que vai considerar o outro, que vai ajudar aquele que está na situação de necessidade maior do que a minha, né? Então, o programa BENE, ele vai trabalhar essas virtudes, inclusive virtudes do caráter, né? Da atenção, da virtude da organização. E aí você vai enriquecendo a vida daquela criança ou daquele adolescente através desse programa que tem conteúdos riquíssimos, né? Livros interessantes, quer dizer que a família lê em casa também com o seu filho, né? E também na sala de aula de forma, inclusive, transversal e também interdisciplinar, esse conteúdo todo vai sendo trabalhado de forma que o estudante, se de um lado ele está tendo o avanço no conhecimento, né, das letras e dos números e da ciência, né, do outro lado ele está se tornando gente boa. Porque é importante, pastor Ramon, que as pessoas não somente elas exibam diplomas de graduação, de mestrado e doutorado, mas elas têm que exibir também um diploma, é o diploma de gente boa. Aquela pessoa que você quer estar junto dela, que ela te escuta, ela sabe ouvir, ela sabe acolher, ela tem sensibilidade, é pessoa humana, e o mundo precisa muito desse tipo de pessoa. E o Colégio Batista está preparado para desenvolver os seus estudantes nessa dimensão também. E o programa BENE é uma estratégia que nós temos, né, para fazer todo esse trabalho e desenvolver esses estudantes. Excelente. Em sintonia com o Batista Família, o BENE, dentre outras ferramentas que o colégio utiliza, guardem isso aí, vocês que estão vendo isso. Eles ajudam, contribuem para a formação do caráter do indivíduo e a preparação do indivíduo para a vida em sociedade. Isso não é qualquer escola, isso é uma escola que está vendo o indivíduo como um todo. Glória a Deus por isso. Mais uma vez, obrigado, professor Valceni. Obrigado por essa aula sobre esse assunto tão importante. Aliás, os assuntos aqui têm sido de profunda relevância. O que o Colégio Batista tem feito, não só no quesito pedagógico, mas na formação do indivíduo como um todo. Glória a Deus pela sua vida, por essa organização. Amém, amém. Obrigado. Irmã Elvira, mais uma vez nós estamos juntos aqui agora por uma situação muito especial, né? Para que neste ano que inicia, né, ore por nós, ore por aqueles que estão recomeçando, por aqueles que às vezes já começam em circunstâncias difíceis, em sofrimentos, em dores. Interceda, clame a Deus
por nós e por estes que estão nos assistindo? Sim, quando a gente está terminando um ano, como é o nosso caso, já estamos já por poucos dias ou semanas e vamos entrar no novo ano, é uma expectativa grande. E nós temos que levar tudo a Deus em oração. Então, eu escrevi uma frase que eu tenho guardado no meu coração faz 3 anos, que diz o seguinte: quando estiver atravessando um momento difícil, lembre-se que o deserto é só uma travessia. E o meu versículo neste tempo foi esse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está presente em todos os momentos, neste ano que está se findando e no próximo ano que estaremos recebendo também. A presença do Senhor é real em nossas vidas. Amém. Então vamos orar. Oremos. Obrigada, Senhor, por este momento, quando estamos, Senhor, elevando a Ti em oração. Obrigada, Senhor, por Tuas misericórdias, que são novas cada manhã. Obrigada, Senhor, porque Tu fazes novas todas as coisas, porque Tu és um Deus poderoso, um Deus, Senhor, presente, um Deus que atende às nossas orações. E na Tua palavra está: eis que estou convosco todos os dias. Então agora pedimos, Senhor, por todas as famílias neste momento. Não sabemos o que estão passando, mas Tu estás presente ali com elas. Sabemos, Senhor, que tem enfermos em nossas igrejas, em nossos lares, em nossa cidade, em nossa comunidade e por onde, Senhor, ali nos hospitais. Pedimos que Tu estejas, Senhor, neste momento, fazendo a Tua vontade, com a Tua mão que é santa, que é poderosa, Senhor. Ajuda também aqueles que estão passando por momentos de luto, Senhor. Eu sei o que é isto. E quantas vezes Tu estás ali, Senhor, junto comigo, cuidando da minha vida, dos meus filhos, dos meus netos. E esse cuidado, Senhor, eu peço que Tu esteja agora com todos aqueles que estão passando por momentos de dor, de sofrimento e de luto por essa separação. E agora, Senhor, pedimos por nossas igrejas, que tenham visão, Senhor, de levar o Teu Evangelho até o último da terra. São estratégias que temos nos livros, mas como já falamos, a estratégia, Senhor, para ganhar almas para Cristo está no Teu coração, que Tu colocaste nos nossos corações. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Te louvamos e agradecemos por Tua presença neste ano que findou e neste novo que estamos começando. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Esse aplicativo que você tem aí um QR Code na sua tela, é um aplicativo de ajuda emocional. Você pode acessar 24 horas por dia e você tem atendimento gratuito. Se você precisa ou conhece alguém que precisa, fique à vontade, é só escanear esse QR Code no seu celular e você receberá um atendimento que ofereça a você uma ajuda que com certeza será de muito valor. Gratidão especial a todos vocês que assistiram conosco este programa. Nós encerramos com uma canção inspiradora. Vem, visita Tua igreja, ó bendito Salvador.
aqui.